Olá, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Amados irmãos, estou aqui gravando esse vídeo para mim contar a minha primeira experiência com manifestação de espírito maligno sobre a vida de alguém. Como foi a minha primeira experiência, como foi a minha primeira direção em questão a área da libertação. Deus, ele trouxe uma experiência muito profunda sobre a minha vida. No ano de 2013, no dia 18 de janeiro, eu levantei minhas mãos confessando a Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. E nesse período, do mesmo ano, em dezembro do dia 22 de 2013, eu estava descendo as águas. Os irmãos que não sabem, eu aceitei e confessei a Jesus na igreja pentecostal, Deus e Amor. E nesse ministério eu aprendi a orar, eu aprendi a jejuar, a buscar a presença do Senhor. Mas, no entanto, como novo convertido, eu não tinha tanta experiência no reino espiritual. Eu vi os pastores, obreiros sendo usados por Deus no dom de libertação, no dom de revelação, e dentro do meu coração, dentro de mim, eu tinha aquele desejo de servir o Senhor, de buscar a Deus. Então, meu amado irmão, no dia 22 de dezembro de 2013, eu tive a minha primeira experiência no mundo espiritual. Eu conhecia uma jovem, uma moça ali de um lugar aqui em Limoeiro do Norte, no estado do Ceará, e a mãe dela estava passando pelo momento muito difícil na área espiritual, e ela precisava de uma libertação. E quando o dia eu convidei um irmão para ir comigo até o lar dessa irmã, porque eu tinha sido batizado, e eu olhei para a palavra de Deus que Jesus, quando ele foi batizado, ele foi conduzido para o deserto, mas eu tinha esquecido essa parte. Jesus passou 40 dias jejuando para fazer a obra do Pai. No entanto, meus amados, eu desci as águas naquele dia 22, e era um domingo, e eu fui para essa localidade aqui bem próximo. Quando chegamos lá, a gente começamos aquela oração. O irmão que estava comigo era um obreiro, já, vamos dizer assim, com experiência na obra de Deus, já com experiência na igreja, já tinha muitos anos no ministério da Igreja Deus e Amor. E quando ele começou a orar, aquela mulher ela se manifestou como espírito. E quando essa mulher ela se manifesta com espírito, deixa ele orar para expulsar aquele espírito não sai. Agora chegou a minha vez. Eu vi os pastores, os obreiros, clamando na autoridade do nome de Jesus, como diz a palavra, que em Lucas capítulo 10, versículo 19, eis que vos dou poder para pisar em serpente e em escorpiões, e nem a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, meu amado, eu naquele momento fui orar, e a primeira coisa que o inimigo estava incorporado sobre a vida daquela mulher, disse para nós que nós não tínhamos poder para nada. Diz que nós não tínhamos poder nem autoridade para expulsar aquele espírito que estava sobre ela. Vocês não têm poder, vocês não têm autoridade. Naquele momento, meus amados, faltou em mim, vamos dizer assim, como é que eu costumo dizer, faltou estrutura naquele momento. Naquele momento faltou algo que me desse uma reação diante daquelas palavras, daquele espírito que estava incorporado naquela mulher. Mas eu não tive reação. Novo convertido, ainda não tinha um ano que tinha aceitado a Jesus, e me deparei com aquela situação. Ali, aquelas palavras que o inimigo falou através da boca daquela mulher, veio como se fosse uma seta de dúvida daquilo que eu estava fazendo naquele momento. E eu não tinha nenhuma experiência, como eu falo para os irmãos, e porém o obreiro tinha, mas ele também não revidou nada. E a gente lutamos, e sai em nome de Jesus, e o demônio, o espírito que estava manifestado naquela mulher, ele dava uma gargalhada da gente. Eu comecei a ficar muito triste, comecei a ficar abatido. A gente estava com muito tempo já tentando ali expulsar,
e nada daquele espírito, como digo, sair do corpo daquela mulher. E levaram aquela mulher para o quarto. E levando aquela mulher para o quarto, entendo os irmãos que eu conhecia aquele povo quando eu estava praticando as coisas do mundo, mas depois que eu aceitei a Jesus, eu vim ver a filha dela um tempo depois e ela me fez convite para me orar. Aí, no entanto, levando ela lá para o quarto, tentando expulsar, o espírito não saía, quando chegou um sobrinho dela. E quando chega o sobrinho dela, ele vai falar um do tempo, chamando pelo nome dela, e eu dizia, isso aí não é ela. E ele chamando pelo nome dela, até que Deus usou de misericórdia aquele espírito, ele saiu dela. Amados irmãos, eu confesso que eu voltei para minha casa muito triste. Era um domingo, voltei abatido, sem força, e de noite eu ia ter um culto na nossa sede, o pastor ia estar pregando, e eu chorei muito a Deus, falei com Deus, Deus, eu desisto do meu ministério, eu desisto da obra que o Senhor falou que o Senhor tem para fazer pelo meu intermédio, eu não quero mais, como digo, ser obreiro, porque era o meu desejo, o meu sonho dentro de mim de ser obreiro da Igreja Deus e Amor, e naquele momento eu tinha falado para Deus que não dava mais. E ali, meus irmãos, quando eu fui à noite para o culto, Deus usou o pastor, que tinha um irmão, e ninguém sabia, eu não contei para ninguém. Deus usou o pastor que tinha um irmão que estava ali, que ele estava frustrado, decepcionado. Mas tudo foi permissão de Deus, que Deus permitiu. Mas que eu começasse a orar e jejuar, que Deus ia me dar, como digo, autoridade, que Deus ia me usar. E aqui dali eu renovei as minhas forças. E eu passei, naquele momento, a ver vídeos de pessoas orando por libertação. E eu fui ver que no meio desses vídeos, o inimigo, ele sempre vai usar de estratégia. O nosso adversário, ele sempre vai usar de estratégia. Você que está acompanhando, você que está assistindo este vídeo, tá certo? Eu quero que você, como digo, se inscreva no canal, deixe a sua curtida, porque tem conteúdo de Deus para a tua vida. Então, meu amado, naquele momento eu comecei a assistir. Por quê? Porque eu queria aprender. É necessário a gente aprender. Porque muitas vezes a unção e a autoridade está sobre a nossa vida. Porque naquele tempo eu bem sei como é que estava a minha vida diante de Deus. Eu não estava fazendo nada de errado, não estava pecando contra Deus. E por que eu não tinha expulsado aquele espírito? Então eu aprendi com os homens de Deus que estavam ali assistindo o vídeo, pessoas que realmente eram confrontadas pelo inimigo, o inimigo dizia, eu não vou sair. E se a gente dermos ouvido àquilo que o adversário lhe diz, que ele não vai sair, que nós não temos autoridade, nós temos que entender que a autoridade está sobre nós. Falta muitas vezes a experiência que eu não tinha naquele período, de entender e compreender que o diabo estava jogando, como digo, uma seda sobre nós, de achar que nós não éramos nada, e que nós não éramos ninguém. E ali ele conseguiu nos dominar. Então, meu amado, eu comecei a orar mais, comecei a jejuar mais, aprendi um jejum, orava totalmente diferente, jejuava diferente e passei a buscar ali a graça do Senhor. Você vê como Deus ele nos honra. Eu saí de lá naquele lugar muito envergonhado, muito abatido, porque nós não conseguimos expulsar aquele demônio, saí muito abatido. Outra vez, passando-se o tempo, o Senhor, eu orando a Deus, Senhor, me conduz lá novamente, que o Senhor possa me levar novamente. Eu fui. Deus me deu um sonho, eu tinha chegado do monte, Deus me mostrava um sonho que nós estávamos na mesma casa, e muitas pessoas oravam para expulsar aquele demônio e não saía. Mas quando eu orava, aquele demônio saía daquela pessoa, aquela legião. E assim aconteceu, amados. Eu fui lá novamente, levei outras pessoas comigo, já frustrado, já frustrado por aquilo que eu tinha passado pela primeira vez. Mas eu levei outra pessoa que tinha costume. E chegou lá, começamos a orar, o demônio, como digo, se manifestou. O irmão lá tentou expulsar, não conseguiu, mas conseguiram levantar a mulher. Depois começou a louvar aqueles corinhos, a mulher se manifestou com a legião de demônio. Levaram novamente para o mesmo quarto, do jeito que Deus tinha me mostrado em sonho. Estava começando a orar por revelação naquele tempo, e levaram para o quarto. Quando levaram para o quarto, todo mundo tentando expulsar, e sai, não sai, saía, entrava, e ia aquela peleja. Quando o Espírito do Senhor Deus ele veio sobre mim e me disse, meu filho, olha para o pescoço dela. Eu dizia, olhar para o pescoço.
eu olhava. Quando eu olhava, tinha um cordão. Esse cordão estava por dentro, né, da blusa dela, e só um pedaço aqui preto daquele cordão, aquele cordão estava lá dentro. E o Espírito do Senhor dizia: esse cordão é um portal de acesso para esses demônios não sair. Ele sai, mas ele volta, porque há um pacto que está nesse cordão. Eu chamei a filha dela e disse: olha, tem como você pegar, tirar esse cordão, né, para que a tua mãe seja liberta deste mal que está aprisionando a alma dela? Eu peguei, falei, a filha dela tirou aquele cordão. Quando tirou, eu peguei aquele cordão e disse: Satanás, você estava se escondendo, porque foi feito um pacto, foi apresentado para um demônio, para você dominar e matar, destruir a vida dela. Mas a partir de agora vai sendo quebrado. Eu quebrei aquele cordão, tinha alguns bus, algumas unhas, e tinha como se fosse uma espécie de uma caveira, né? A cabeça de uma caveira, mini cabeça, sobre aquele cordão. Eu joguei lá fora. Quando eu joguei lá fora, eu orei agora: Satanás, em nome do Senhor Jesus, saiam todos do corpo dela. Aquela mulher, para a glória de Deus, foi liberta. Ou seja, a primeira vez passei, como digo, uma vergonha muito grande, uma decepção. Mas Deus me levou lá a segunda vez para trazer, como digo, honra ao meu ministério. Naquele momento, o meu ministério de libertação, né, ele se iniciou, ele começou, Deus me dando, como digo, autoridade, Deus sempre mostrando, e onde foi se aperfeiçoando os dons do Espírito Santo, o dom da revelação, os mistérios que o Senhor Deus, ele me concedeu. Então você que assiste esse vídeo, né, você que esteve aqui, foi a minha primeira experiência com o Espírito maligno manifestado sobre a vida de alguém. Então, no nosso canal tem vídeos de libertação, de revelação de Deus, tem palavra, tem oração. Então peço que você se inscreva no canal e que Deus te abençoe. E em breve estarei voltando, contando mais testemunho, né, de bênção, de como Deus, né, começou a me usar nas revelações de Deus. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus.